Olá, turmas 802 e 804, tudo bem? Espero que todos vocês estejam se cuidando, estejam bem, assim como suas famílias também. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa? Hoje faremos as atividades 9 e 10. Vamos começar? Atividade 9, nós iremos falar sobre uso dos porquês. Nós temos aqui um quadrinho explicativo, porquê, junto e sem acento. Nós usamos esse porquê quando corresponder a uma explicação ou a uma causa. Comprei este sapato porque é mais barato. Porquê junto e com acento. Usamos ele quando é substantivado e substitui motivo ou razão. Não consigo entender o porquê de sua ausência. Nós temos aqui um artigo, tá? Então, quando nós tivermos este artigo, né, o ou um, significa que o porquê ele está assumindo aqui a função de substantivo. Então, ele será escrito com acento e junto, porquê junto com acento. Porquê separado sem acento? Em perguntas ou quando estiverem presentes, mesmo que não explícitas, as palavras razão e motivo. Por que você comprou este casaco? Por que separado e com acento quando vier antes de um ponto, seja final, interrogação, exclamação, e tiver o significado de por qual motivo. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Porque separado com acento. Aqui nós temos os exercícios, a questão número 1. Vocês terão que completar as frases usando um dos porquês. Então, fiquem atentos a cada contexto, a cada situação aqui das frases. E a questão número 2, nós temos uma tirinha do Armandinho. Por que separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, percebam aqui que nós temos uma tirinha, né? E em cada quadrinho nós temos um porquê. Aqui no segundo quadrinho nós temos 2. Então, vocês irão explicar o uso dos porquês em cada quadrinho. Tudo bem? Vamos agora para a atividade 10. A atividade 10 trata da coesão textual. O que é a coesão textual? É a conexão, é a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. E isso pode ser percebido quando lemos um texto, por exemplo, e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos, eles estão ligados, estão entrelaçados. A coesão, ela pode ocorrer por referência, e aqui nós temos aqui um exemplo. Para evitar repetição numa frase, por exemplo, vejam, os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Em vez de, os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Os alunos do terceiro ano foram acompanhados pelos professores da escola. Então, para evitar essa repetição, eu utilizo aqui o pronome, certo? Pronome eles. Também é um exemplo de coesão. Coesão por substituição. São empregadas palavras e expressões que retomam termos já enunciados através da anáfora. Observe o exemplo. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Nós temos o pronome eles aqui, novamente, né? Retomando o substantivo alunos, e nós temos aqui o pronome demonstrativo isso. Caso isso volte a acontecer, isso o quê? O mau comportamento. Então, para eu não repetir, né, e ter uma harmonia aqui na frase, nós colocamos o pronome demonstrativo. Coesão por elipse ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras sem que isso comprometa a clareza de ideias da oração. Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, conversa ao telefone com a amiga. Em vez de Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, Maria conversa ao telefone com a amiga.
para evitar a repetição do nome Maria, eu faço aqui a coesão por elipse, tudo bem? Omitindo aqui esse substantivo próprio. Coesão por conjunção. Esse tipo de coesão possibilita relações entre os termos do texto através do emprego adequado de conjunções. Como não consegui ingressos, não fui ao show. Contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. Nós temos aqui o como, contudo também é uma conjunção, certo? E a coesão lexical ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes hipônimos ou heterônimos. Observe o exemplo. Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de julho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Nós temos aqui gênio maior, carioca. Essas palavras, né, estão se referindo a quem? A Machado de Assis. Agora o exercício. Nós temos aqui um texto e nós retiramos algumas partes desse texto. Alguns elementos de coesão foram retirados do texto a seguir. Leia-o atentamente e complete os espaços utilizando adequadamente as palavras do quadro. Então, nós temos aqui o texto com as linhas, né? Para que vocês escrevam as palavras que possibilitam a coesão, mas que estão faltando ali no texto. Foram retiradas essas partes. Tudo bem? Observe as palavras destacadas e indique a que ou a quem cada uma se refere. Luana e Maria são amigas. Esta mora em Gruçaí, aquela em Atafona. Esta, o pronome esta, está se referindo a quem? E o pronome aquela? Letra B. Fui ao Rio de Janeiro, mas confesso que tenho medo da violência na cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. C. A moça gostou da máscara estampada e decidiu comprá-la. Decidiu comprar o quê? O aluno Carlos estudou muito para a prova. Após 3 semanas, o estudante recebeu o resultado da aprovação. Estudante aí se referindo a quem? A menina estava cansada. Ela correu bastante durante o treino. Ela, pronome pessoal, ela, está se referindo a quem? Após a consulta e o que nela lhe fora dito, o jovem ficou mais tranquilo. Nós temos aqui nela e o pronome lhe. Realizem as atividades com atenção, com capricho e até o nosso próximo encontro.